Olá, mais uma vez eu estou aqui para vocês que estão aí me acompanhando no meu canal. No vídeo anterior eu estava falando sobre quais são os sintomas do TDAH, né, do TDA, ou dos dois juntos, né? E hoje eu gostaria de falar como que você, pai, você educador, pode ajudar seu filho que tem aí um diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As dicas que eu gostaria de deixar, primeiramente, é para os pais. Os pais que sabem que seu filho tem o transtorno déficit de atenção, é importante que antes de iniciar o ano letivo, que seja passada essas informações para a escola e especialmente para o professor. É importante que exista aí um diálogo entre os pais e o professor do seu filho, tá? É importante que ele saiba o histórico do seu filho, saiba como lidar, né? Algumas estratégias que você sabe que funcionam na sua casa, ou que funcionou com outro professor, que funcionou com outra escola. Então, assim, para que você possa estar assim ajudando esse professor a encontrar estratégias que ajudem o seu filho. Isso vai ser de grande ajuda. Outro ponto muito importante também, pais, seria interessante que vocês tenham regras específicas com seus filhos em casa, com seu filho em especial que tem o TDAH. As regras vão ajudar ele na questão de limites, né? Eles têm essa dificuldade de compreender os limites até onde que eles podem ir. Então, se eles tiverem regras definidas, isso vai ajudá-los no seu dia a dia e na sua vida, tanto enquanto criança como também na sua vida adulta. Quais são esses limites e essas regras? Primeiramente, demonstre afeição, tá? Demonstre afeição e amor por essa criança. A elogie quando necessário, aquele elogio sincero. Não fique comparando o seu filho com os outros, com os irmãos ou com outras crianças de sua idade. Lembre-se que a gente aprendeu no outro vídeo que a criança com transtorno de déficit de atenção, ela já tem a autoestima baixa, né? Ela já se sente abaixo dos outros porque ela é muito cobrada, ela não consegue seguir as regras que a maioria consegue. Então, ela já tem uma autoestima baixa. Então, não a fique comparando. Dê elogios. Quando ela conseguir cumprir uma das atividades diárias, elogie e mostre para ela que ela consegue. Outro ponto muito importante também é seja claro e objetivo. Fale palavras simples para essa criança que ela entenda, não fique falando um monte de coisa, porque aí ela se perde nos pensamentos e até mesmo na sua imperatividade, então ela não tem paciência, tá? Tente usar atividades criativas com essa criança, jogos, né? Isso serve tanto para os professores como para os pais. Jogos de memória, isso ajuda a criança a se concentrar, a parar e pensar. Jogos de regras ajudam a criança a lidar com as regras do dia a dia e de sua vida. Sem falar que ajuda também a criança a entender que existem regras para se viver numa sociedade. E as frustrações também. Quando a criança ela segue regras, ela aprende a perder, a ganhar, a esperar, né? Tudo isso é necessário para uma criança com TDAH. Até mesmo tem um vídeo aí, entre os vídeos que eu já postei, que vem dando algumas dicas de jogos que são estratégias importantes que muitas vezes é usada exatamente para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividades, tá? Jogos de dama, jogos de xadrez, jogos de quebra-cabeça, jogos de memória, tá? Para uma criança imperativa pode-se usar também aquele jogo da amarelinha, porque a criança ela vai ter que pensar, né? E usar a sua energia. Então, essas dicas, elas são para os pais também, e a escola pode usar
esse tipo de jogos, usar bastante o lúdico, tá, para essa criança. É importante que os professores eles usem estratégia na sala de aula para ajudar essa criança a prestar atenção e não se distrair com facilidade. Um exemplo é ver um local na sala que ajude a criança na questão de distrações, onde ela vai ter menos distrações. Não coloque a criança perto da janela, que isso aí vai distrair ela com facilidade. Procure colocar ela numa estratégia, tipo, perto ali da mesa da professora, ali mais próximo do professor, onde as distrações ficam mais para trás, tá? Use bastante jogos lúdicos, professor. Use bastante jogos, o concreto, para ajudar a criança a compreender, né? Questão matemáticas, a imagem, coisas que chamam a atenção dela. Outra dica que eu dou para os professores e também para os pais é a questão da psicodrama. O que é a psicodrama? É quando você cria as estratégias onde a criança ela vai se colocar no lugar do outro, ela vai viver a outra pessoa, né? Ela vai, vamos assim dizer, ela vai trocar de papéis, ou seja, ela vai deixar de ser, por exemplo, ela pode fazer o papel da mãe, o papel do pai, o papel do irmão, para ela se colocar no lugar da outra pessoa. Porque a criança com TDAH, ela tem essa dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa e entender os sentimentos dela. Entender que as atitudes dela, como que a pessoa se sente quando ela bate, quando ela machuca, quando ela agride com palavras outra pessoa. Então, fazer ela sentir na pele esses papéis, essas pessoas que estão em volta dela, né? Então, assim, jogos, psicodrama, limites, regras que o pai coloca em casa. Seja amoroso, mas firme com seu filho. Essas técnicas, essas estratégias vai ajudar seu filho a conseguir lidar com as suas atividades do dia a dia. Por exemplo, coloque num lugar estratégico da casa quais são as atividades diárias dele. Se puder colocar até um relógio ali para um alarme, né, para dizer qual que é o horário dela fazer as tarefas de casa, ajudar ela também estratégia de organização, que a criança com TDAH ela tem dificuldade, ajudar ela a se organizar e como que ela pode se organizar. Então, são estratégias do dia a dia que os pais podem estar ajudando. Lembre-se, o elogio será de grande importância, tanto da parte dos professores como também da escola. Qualquer avanço que essa criança venha mostrar, venha a ter, elogie e mostre para ela que ela consegue, que ela é capaz, assim como qualquer outra criança, tá bom? Então, espero que as dicas que eu tenha deixado para vocês ajudem, tá bom? É lógico que além de todas essas estratégias, a criança precisa ter um acompanhamento, dependendo do caso, às vezes um acompanhamento psicológico. A criança também precisa de intervenções na escola ou fora da escola, além das intervenções feitas em casa pelos pais. Então, os pais eles têm que acompanhar a escola, ajudar na escola. Ou seja, tem que ser um trabalho em equipe, por parte da escola, por parte dos pais e por parte dos profissionais que atendem essa criança, tá bom? Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com outros pais, com professores que precisam dessas orientações, tá? E se você não assistiu o outro vídeo anterior, assista, que aí você vai conseguir compreender melhor esse de hoje, tá bom? Até mais, até a próxima.